Olá, este é o Presidente da Semana, eu sou Rodrigo Vizeu. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. O vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Não renunciarei. Repito. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Ano de 2018, em outubro tem eleição presidencial. Você provavelmente vai passar boa parte do ano falando sobre os candidatos que podem ocupar a cadeira de presidente. Que tal um pouco de história para estar mais preparado para esses debates? Ao incansável e presidencial ouvinte, a Folha lança um novo podcast, o Presidente da Semana. Toda semana você terá um episódio que contará a história de um dos presidentes brasileiros. Para cada um deles, eu vou ouvir historiadores e jornalistas. Vai ter presidente para todo tipo de gosto e de desgosto. República Velha, Era Vargas, ditadura militar, redemocratização. Eu vou falar dos presidentes menos conhecidos, que eu imagino que não devem gerar tanta polêmica assim, e também vou falar, do Lula. Como a nossa história é cheia de episódios inusitados e alguns desses presidentes foram bastante breves, parte dos episódios aqui vão ter mais de um chefe de Estado como estrela. Onde quer que estejam, espero que nossos mandatários compreendam a necessidade de fazer essas fusões, não se sintam desprestigiados. Nesse ritmo semanal, eu vou chegar após o segundo turno da eleição, no fim de outubro, ao último episódio, que vai ser dedicado a quem quer que tenha sido eleito para comandar o país em 2019. Esse podcast tem uma inspiração, a série Presidential, do jornal americano Washington Post, que fez algo parecido na eleição de 2016, indo de George Washington a Donald Trump. Dados os devidos créditos, vamos ao nosso George Washington, bem entre aspas, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. O nosso presidente pioneiro era uma figura ambígua. Criado no Exército Imperial e amigo de Dom Pedro II, ele foi o protagonista da derrubada do Império. Líder do golpe republicano, ele hesitou antes, durante e depois do 15 de novembro de 1889. Herói da Guerra do Paraguai, ele teve desempenho desastroso como chefe do Poder Executivo. Para a maior parte dos brasileiros, Deodoro da Fonseca é uma pintura. Provavelmente você vai lembrar do quadro do Benedito Calixto, que o põe como centro de um épico levante militar que acabou com a monarquia. Isso provavelmente estava nos seus livros de história, aquele monte de tropas enfileiradas, levantando chapéu e espada. Eu conversei com o historiador José Murilo de Carvalho, imortal da Academia Brasileira de Letras e autor, entre tantos livros sobre Império e República, de Os Bestializados, o Rio de Janeiro é a República que não foi. O Zé Murilo fala um pouco da confusão que foram aqueles dias de proclamação da República, e sobre como as coisas não foram bem como na pintura. Deodoro certamente era a pessoa errada no lugar errado, né? Ele era um militar profissional, muito fiel à monarquia, amigo de Pedro II, mas, sobretudo, um profissional que em realidade não gostava de civis, não gostava, na época se dizia, dos casacas, e com uma postura extremamente corporativa. O que interessava a ele na realidade nunca proclamou a República, ele depois do Ministério, e a razão que ele deu foi porque o governo estava perseguindo o Exército. E nisso eles precisavam dele, porque ele é o único que tinha autoridade militar naquele momento, o resto era gente jovem, oficiais jovens, precisavam dele, e ele foi posto no cavalo doente e tudo, e fez aquele passeio até o Campo de Santana e voltou para casa doente. E durante o dia todo não proclamou a República, só a final da tarde que saiu um manifesto. É claro que há alguma dúvida, certas controvérsias, mas há também versões que dizem isso claramente. Há a versão de alguém que estava presente dizendo que Deodoro em nenhum momento deu viva à República. Ele mandou, pessoas que estavam dando viva, mandou calar a boca. E que quando levantou o chapéu, que era a saudação oficial no Exército para chefias civis, ele teria saudado, dizendo que viva o imperador. É disputado, mas há vertente nesse sentido, e de fato, realmente, ele passou o dia, inclusive doente, foi para a cama.
Zé do Patrocínio foi para a Câmara Municipal, segundo a Constituição, que reconhecia uma nova dinastia. Ele foi para lá e proclamou a República na Câmara Municipal do Rio. Foi a única proclamação formal da República que houve, foi essa. A ação foi até o fim do dia, e quando saiu, né, a declaração oficial, então saiu até estranhamente, fica proclamada provisoriamente a República do Brasil. Então, realmente há aí o quadro dele proclamando a República como é realmente extremamente discutível. E o imperador tinha condições de resistir ao golpe do 15 de novembro? E por que ele não resistiu? O imperador ficou totalmente apático. Ele estava doente, já bastante doente, do diabetes dele. Ficou totalmente apático em relação... teria, sim, condições. Eu digo sempre que se fosse o pai dele, não teria sido proclamada a República naquele dia, certamente não. Porque ele tinha relações muito melhores com os militares, teria mobilizado as armadas e teria certamente... As forças que estavam no quartel-general eram muito superiores às forças que cercaram o quartel, né, com Deodoro. Então, mas o imperador, todas as sugestões que fazia, os chilenos tinham um navio de treinamento chileno, ofereceram a ele que se recolhesse ao navio até organizar a resistência. Ele falou, não, isso é indigno de se fazer. O Rebouças sugeriu, vamos para Minas Gerais, para de lá organizar a resistência nas províncias. Ele falou, não vou fazer isso, não sei. Foi totalmente apático, realmente. De repente, começava a ler as revistas dele, ele não estava bem e já tinha dito antes, se não me querem, mande embora, tudo bem. Aí você deve estar se perguntando, né? Se o Deodoro foi um líder republicano tão hesitante, por que o botaram como líder? Para entender isso, é preciso entender a bronca do exército com o Império. Os militares começam sem força e alijados da política do Brasil Imperial, e vão ganhando espaço e prestígio paulatinamente, depois do sucesso da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. Ao longo dos anos antes do golpe da República, uma série de conflitos entre o governo imperial e as forças armadas foram distanciando os dois lados. A nossa história chama esse problema aí de a questão militar. E essa bronca do exército era tudo que o movimento republicano queria. Embora estridentes, os republicanos eram ruins de voto. Ia cair muito bem para eles uma forcinha dos militares, né? E para ter os militares, era preciso ter o Marechal Deodoro. Ele tinha muita autoridade dentro do exército, do oficialato superior do exército. Isso ele tinha. Nenhum dos outros propagandistas da República dentro do exército, Benjamin Constant era um tenente-coronel, não tinha nenhuma condição de liderar um movimento e ter a adesão, né, do oficialato. Ele tinha isso. Então era fundamental para eles ter uma figura dessas. Daí que tentaram convencê-lo o tempo todo de assumir o movimento. E perceberam que o problema dele era o exército. Então eles chegavam perto dele e falavam que o governo quer perseguir o exército, não sei o quê, etc. Inclusive a proclamação foi precipitada por boatos falsos, espalhados de propósito pelo Major Solon, dizendo que a Guarda Nacional e a Guarda Negra iam atacar as unidades do exército. Isso tudo boato, explicitamente reconhecido. Quando ele viu falar nisso, ele, não, isso eu não permito, não sei o quê, e realmente decidiu aderir a participar do ato daquela passeata militar, mas que em nenhum momento ele proclamou a República. Ele estava hesitando o tempo todo. Então, realmente, e ele foi um instrumento. Em nenhum momento proclamou a República, mas foi empurrado e acabou assumindo. Mas se mostrou totalmente inadequado para o exercício do poder, sobretudo numa República. Ele não se faria. Não havia outro oficial superior capaz de liderar os militares do Exército. Ele que tinha essa autoridade.
O Zé Murilo também entrou numa discussão que me interessou muito nessa história, que foi essa rivalidade que foi se construindo ao longo do Império entre os militares e a Ascensão e a elite dos civis do país, que eram pejorativamente chamados de casacas. Então havia um conflito muito grande entre essas duas forças, mas o Exército foi desenvolvendo, sobretudo desde 30, mas sobretudo depois da Guerra do Paraguai, realmente uma rivalidade grande contra os casacas. E aí uma autovisão deles de que eles eram os patriotas, eles eram os capazes de dirigir o país, e não os bacharéis letrados, que em geral formados em direito, que não pensavam no país, não pensavam na pátria, não tinham patriotismo, etc. Então, e o ensino militar na escola militar, sobretudo com Benjamin Constant, era um ensino muito realmente filosófico e não tanto profissional. Criou-se dentro, sim, do Exército, sobretudo, a ideia da superioridade dos militares, sobretudo no que se refere à ideia do patriotismo. Eles pensam na pátria, os civis não. Mas certamente isso não era nada aceitável para a elite civil, que mesmo a republicana, que veio da elite política imperial, e no Império havia uma cultura política de total isenção das Forças Armadas em relação à política. As Forças Armadas tinham que ser profissionais e não se envolver em política. A República significou, entre outras coisas, realmente a entrada das Forças Armadas, eu digo, sobretudo do Exército, na política, aí mais ou menos seguindo o estilo do resto da América Ibérica, que o Brasil era uma exceção. E tem outra coisa que vale falar sobre isso. A chegada do Marechal Deodoro ao poder é só o primeiro capítulo do envolvimento dos militares com a política na nossa história. Isso ainda vai dar muito pano para manga na nossa série aqui. De alguma maneira, o Exército se considerava mais ou menos o dono da República. Nós proclamamos a República e a responsabilidade é nossa, e nós somos os donos da República. Isto liga até 64 a isto. Bom, eu acho que deu para entender as razões da chegada do Deodoro ao poder e como essa chegada foi tumultuada. Agora, como foi o governo do Deodoro? No final das contas, ele ficou no poder por pouco mais de 2 anos. A maior parte desse período foi chamado governo provisório, em que o país estava fazendo uma nova constituinte e foi preparando as regras da República. E vale ressaltar, com muita censura à imprensa. Nesse começo da história, dá para ver os traços do apreço simbólico que o Deodoro da Fonseca tinha pelo regime monárquico que ele mesmo tinha acabado de derrubar. Os republicanos bolaram uma bandeira para o país que era basicamente uma cópia da dos Estados Unidos. Quer ver pesquisa que você vai ver. A única diferença é que, em vez de vermelha e azul, ela era verde, amarela e azul. Aí, quando mostraram isso pro Marechal Deodoro, ele ficou bravíssimo. Ele bateu na mesa e gritou: "Senhores, mudamos o regime, mas não a pátria. Nossa bandeira é reconhecidamente bela, e não vamos mudá-la de maneira nenhuma." Uma coisa parecida aconteceu com o hino nacional. A República decidiu fazer um concurso para escolher o novo hino. Foi feita uma cerimônia pro vencedor e tudo. Resultado, a população odiou a nova música. Quiseram o velho, do Império, que tinha inclusive a mesma melodia do nosso hino de hoje. O Marechal Deodoro, que não era bobo nem nada, concordou com seu bom povo e ficou acertado o seguinte: o hino nacional ficaria sendo o mesmo, com uma letra que só ia surgir anos depois, e o hino vencedor do concurso ia virar o obscuro hino da Proclamação da República. Você já ouviu? Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. Meio familiar essa música, né? Provavelmente porque você se lembra do samba enredo de 1989 da Imperatriz Leopoldinense. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. Liberdade! Só em fevereiro de 1891, o Deodoro seria realmente eleito presidente da República. Foi numa eleição indireta pelo Congresso, em que ele venceu por 129 votos a 97 o Prudente de Moraes, que mais pra frente ia acabar sendo o terceiro presidente do Brasil. A margem apertada dessa eleição mostra a desconfiança da elite civil do país, mesmo republicana, com o velho marechal amigo do imperador. Depois que ele virou presidente de direito, mesmo tendo sido eleito, o Deodoro governou em clima de crise política e econômica durante todo o tempo. Ele era muito centralizador e comprava briga com todos os políticos, que queriam controlar os poderes dele, inclusive. Em um alto golpe, no começo de novembro de 1891, o marechal dissolveu contra a lei o Congresso Nacional, suspendeu direitos, partiu para cima da imprensa e decretou estado de sítio. E o autogolpe, pro caso de você estranhar essa palavra, é mais ou menos o que o Maduro fez na Venezuela. É quando um governo destrói as instituições ou enfraquece elas para ter poder ele mesmo. O golpe do Deodoro não deu certo. Não teve apoio da Marinha
e ele se viu forçado a renunciar, no fim do mesmo mês de novembro de 1891. E sentiu o tempo todo fora do lugar na presidência. Ele não fazia política, não tinha esse tipo de habilidade, tinha atritos sérios. Ele desafiou Benjamin Constant, que era ministro, para um duelo, numa reunião ministerial, e fechou o Congresso, quer dizer, funcionando como se ainda funcionasse o parlamentarismo imperial. E houve uma reação grande, ele se aborreceu, saiu e pediu até para não ser enterrado com o uniforme militar. Realmente uma pessoa generosa, um franco, generoso, um bom soldado, mas totalmente despreparado para fazer política e exercer a função de presidente. É uma figura realmente, eu sinto até certa simpatia por ele por causa desta... É uma pessoa ingênua, mas totalmente limitada. Fora da presidência, o Deodoro se afastou da vida pública e morreu pouco depois, em agosto de 1892. Em seu lugar ficou o vice, Floriano Peixoto, sobre quem vamos falar no próximo episódio do Presidente da Semana. Sobre ele, eu volto a falar com José Murilo de Carvalho. Esse foi o primeiro episódio do Presidente da Semana. Eu espero que você tenha gostado e que ouça nossos próximos episódios. E também não deixa de comentar, seja na caixa de comentários do site da Folha ou no aplicativo que você utiliza para ouvir, seja no seu celular ou no computador. Eu sou o Rodrigo Vizeu, responsável pela pesquisa, produção e roteiro do programa. Vitor Parolin edita o podcast. Até a próxima.